Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Quinta-feira, eu sou Priscila Silvério. Juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. E o Jornal da Rede Alesp chega com muita informação. Vamos falar hoje sobre a nova coordenação da Comissão de Projetos Parlamentares da Assembleia. Vamos falar também sobre uma lei que cria a compensação financeira para servidores públicos da saúde infectados pela Covid-19. Outro assunto muito importante que vamos abordar é o projeto de lei 504 de 2020, que proíbe publicação com alusão à diversidade sexual. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora com o repórter Sérgio Everton, que traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Olha, nós estamos então refazendo a nossa conexão aqui com ele, mas o Sérgio Everton cobriu então as atividades parlamentares que aconteceram na tarde de ontem, né? E vai nos contar com detalhes as decisões então aqui do Parlamento Paulista. Enquanto isso, nós vamos seguir aqui com o Jornal da Rede Alesp, porque também precisamos da atualização de tudo que acontece no Parlamento. Bom, negócios jurídicos e administrativos. Temas em destaque do curso interdisciplinar de gestão de mandato realizado pelo Instituto do Legislativo Paulista. A Rede Alesp transmitiu ao vivo na segunda-feira, dia 26, a terceira aula do curso de gestão de mandato. Eu acompanhei e você vê na reportagem. O consultor político Paulo Ricardo Bonfim, especialista em comunicação e marketing eleitoral, foi o terceiro palestrante do curso, que tem 11 aulas e vai até o fim de maio. O especialista falou sobre marketing de mandato. A gente tem, dentro da mensagem, inúmeras vertentes para se pensar. Quando a gente pensa só no o que a gente está comunicando, a nossa mensagem fica vazia, perde credibilidade e as pessoas não conseguem gravar. Esse é um grande problema, uma grande dor que hoje muitos políticos enfrentam. Eles falam, nossa, mas eu fiz tanta coisa, consegui muitas ações, muitas causas, verba, enfim. E as pessoas não sabem. Eu comunico, eu posto no Facebook, eu dou entrevista no jornal, eu solto release, mas as pessoas não sabem. Eu chego na rua, as pessoas não sabem o que eu faço. Por quê? Porque a construção da mensagem, ela não está só no que você fez. Você precisa saber em como transmitir essa mensagem para o público certo e através de que meio você vai usar para poder fazer com que essa mensagem ganhe alcance e fixe na cabeça das pessoas. Bonfim explicou que esse tipo de trabalho deve começar nos gabinetes durante o mandato, como prestação de contas da gestão e incentivo ao engajamento dos eleitores. Se a equipe não estiver engajada na causa, ela não consegue fazer com que outras pessoas se engajem. Trazendo um pouco para o varejo, para o comercial, você não consegue vender aquilo que você não acredita. Então, se você tem pessoas dentro da comunicação do seu gabinete que não acreditam na sua luta, que não acreditam no que você faz, você não consegue vender aquilo com clareza para as pessoas, porque a sua equipe de comunicação, ela é responsável por pegar a sua causa e transmitir a sua causa. Então, se você não tem uma equipe de comunicação interna do gabinete que reconheça a sua causa como uma causa dela também, ela provavelmente não vai conseguir transmitir a mensagem com a clareza necessária. O curso vai até o dia 31 de maio, das 10 às 11 da manhã. As inscrições podem ser feitas pelo site al.sp.gov.br/ILP e são gratuitas. As aulas são transmitidas ao vivo pela TV Alesp e também pelo canal da TV Alesp no YouTube. A próxima aula do curso de gestão de mandato ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 30, no mesmo horário, que é das 10 às 11, perdão. Também com transmissão pela Rede Alesp, tratando do tema negócios jurídico, administrativo, controle
dos atos públicos e direitos políticos, com o professor Hamilton Augusto. Bom, se você se interessou em participar, então, dos cursos do ILP, só acessar o site al.sp.gov.br/ILP. Lá tem todas as informações. Bom, agora nós vamos conversar com o nosso repórter Sérgio Everton. Bom dia, Sérgio. Conta pra gente, então, as novidades, né? O que aconteceu no Parlamento Paulista. Oi, Pri. Olá. Tudo bom, Priscila? Tudo bom. E aí, conta pra gente Bom dia. o que aconteceu aí no Parlamento. Bom dia. Olha, aqui no Parlamento Paulista nós tivemos... aliás, bom dia também, que eu estou deixando de dar bom dia aos nossos telespectadores, né, aos nossos ouvintes aí da nossa rede Alesp. Olha aí, ó, tá vendo? Uma manhã maravilhosa hoje aqui em São Paulo, com sol, né? Tá quentinho, não tá frio. Eu sei que mais tarde, né, esfria mais um pouco, a gente está no outono aí, então, né, final da tarde, à noite, esfria mais um pouco. Mas é o seguinte, vamos falar do nosso trabalho aqui, né, no plenário virtual, né, que a gente está trabalhando aí em ambiente virtual. Então, os deputados têm feito reuniões para discutir projetos de lei, né, votar os projetos. Então, tudo tá sendo ainda em ambiente virtual, né? É por causa da situação que a gente está vivendo, dessa pandemia, das restrições, né? Então, continua em ambiente virtual. A presidência é feita do plenário, mas as reuniões com os parlamentares, com os deputados, né, estão sendo virtuais, no ambiente virtual, né? Então, o que aconteceu? Vou dizer para você. Ontem, né, nós tivemos uma sessão extraordinária na parte da manhã, né, começou às 11h30 da manhã, e tivemos aí o adiamento de um projeto de lei, né, que ficou adiado por causa do tempo, né, Priscila, de horas discutidos, que está sendo discutido esse projeto, e, por enquanto, né, nós vamos ter mais ainda algum tempo de discussão. Porque o que acontece? São necessárias 6 horas de discussões, né, de um projeto para ele ir a plenário ser votado, né, ter a votação, né, para ser aprovado ou não. Não é isso? Então, tem esse tempo e o projeto, que é o 569, foi discutido aí, por enquanto, está faltando, acho que, pouco mais aí de 3 horas e meia, mais ou menos, para a discussão do projeto, né? Então, ficou aí para uma próxima reunião. E nós tivemos, logo depois, em seguida, uma discussão do projeto de lei que cria aquela Bolsa do Povo, né? Que está pronto aí para ser votado, inclusive, em plenário, né? O projeto de lei cria o programa Bolsa do Povo, né? Já teve o aval aí das comissões de Constituição, Justiça, né, Priscila, e Redação, de Finanças, Orçamento e Planejamento, e também de Administração Pública e Relações do Trabalho, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Está prontinho aí, então, né, está quentinho aí para ser discutido e votado no plenário. Esse projeto, eu vou explicar para vocês, ele unifica, né, ao menos 6 ações e programas assistenciais do governo estadual, né? Bolsa Trabalho, né, que é o auxílio-desemprego, a renda cidadã, a Bolsa Auxílio Via Rápida, chamada Via Rápida, né? Ação Jovem, enfim, Bolsa Talento Esportivo e Aluguel Social. Se for autorizado, né, pelo parlamento, a iniciativa vai beneficiar aí cerca de 500 mil pessoas com desembolsos, né, de até R$ 500, né, por mês. Até R$ 500 por mês. Pois é, de acordo com o texto da proposta, prefeituras e também instituições poderão aí contribuir, Priscila, com a iniciativa, ampliando o número de beneficiários e também o valor recebido por eles. No entanto, os custos extras deverão ser cobertos por cada um dos proponentes. Ainda segundo a matéria, as mulheres, viu só, Priscila, veja bem, hein? Atenção, mulheres, elas serão priorizadas nos pagamentos desse benefício, tá? Do Bolsa do Povo. Olha que maravilha, né? O projeto prevê a criação, né, Priscila, de um comitê responsável por gerir, né, esse programa e permitir que o governo abra aí crédito, tá?
especial de até 400 milhões para a Secretaria de Governo arcar com essas despesas, né? Claro, porque tem despesas, né, Priscila? Não é assim. Você fala, o Bolsa Família, que nem o outro benefício, né, do governo, né? Então, esse dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Então, precisa arcar com essa despesa. Né? Com essa finalidade, a pasta também vai poder receber aí recursos relativos aos programas, né, remanejados de outras secretarias. É importante a gente estar frisando bem que não é bem assim. Esse dinheiro precisa sair de algum lugar, né, Priscila? Isso aí é fato, né? Em razão da pandemia, neste e também no próximo ano, o governo poderá criar condições, critérios de escolha e valores especiais para esse Bolsa do Povo, né? Também nesse período, o programa Bolsa Trabalho não vai precisar aí considerar o requisito de tempo mínimo, viu, Priscila, do desemprego do cidadão para o pagamento desse benefício. Ou seja, ele não tem que ter, né, um tempo aí mínimo, sequer, de estar desempregado para poder receber esse benefício. Isso é muito importante. O governo planeja aí, Priscila, contratar 20 mil pais, né, que trabalhem nas escolas públicas, olha que legal, recebendo em troca a remuneração e qualificação profissional também. Olha aí. Tá vendo? Sérgio, muito obrigada pelas suas informações. Você volta ainda nessa edição do Jornal. Volto já. Só para encerrar. Só para encerrar essa parte, rapidinho, né, que é importante. Estou falando aí dos 20 mil pais que podem trabalhar nas escolas públicas, recebendo aí em troca, né, a remuneração, como eu falei, e qualificação profissional. Eles também poderão atuar em ações, viu, de combate e prevenção ao coronavírus. Muito bom, né? Muito importante essa informação. Exatamente. Tá bom então, Priscila? Ok, é só me chamar que eu estou aqui a postos, ok? Tá ok, daqui a pouquinho a gente conversa de novo, Sérgio. Muito obrigada pelas suas informações. Bom, e a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp porque nós temos uma entrevista. Nós vamos falar agora sobre a nova coordenação da Comissão de Projetos Parlamentares da Assembleia. A função de coordenação da Comissão de Projetos Parlamentares foi criada em 2019 e tem o objetivo de organizar e articular um grande volume de projetos que pudessem, então, entrar em pauta e serem votados. Para esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Alex de Madureira, do PSD, nomeado para assumir a coordenação desta comissão. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos os telespectadores aí da Rede Alesp. Prazer rever aqui o Sérgio Everton. Estava acompanhando aqui vocês fora do ar. E é uma alegria poder estar participando com vocês aqui. Alegria nossa. Muito obrigada por ter aceito o convite. Deputado, para começar, explica um pouquinho para a gente, então, o que é essa Comissão de Projetos Parlamentares? Bom, a Coordenadoria de Projetos Parlamentares, ela foi criada, como você bem disse, em 2019, na presidência do deputado Cauê Macris, e com a intenção de organizar de uma melhor forma os projetos de deputados para seguirem para a pauta. Então, nós iniciamos isso em 2019, o coordenador que iniciou isso, que inaugurou esse novo modelo da organização dos projetos aqui na Assembleia, foi o deputado Vinícius Camarinha, que hoje está numa nova função como líder do governo, e eu tenho só a agradecer ao presidente da casa, o deputado Carlão Pignatari, também a todos os nossos colegas, os líderes, os deputados, que aceitaram aí a indicação da presidência, né, e para eu exercer essa nova função. É uma função estratégica dentro da Assembleia, porque nós temos que dialogar com todas as bancadas, e você sabe disso, Priscila, e as pessoas que nos assistem. Na política existe essa divergência de ideias que é normal e que é sadia para a democracia. Nós temos, sim, pensamentos diferentes, atuações diferentes. Tem deputados que representam regiões, outros representam cidades, outros representam ideologias ou segmentos da sociedade. Então, é importante a atuação dessa coordenadoria de projetos, que recebe as prioridades de cada um dos deputados, faz a contagem desses apoiamentos, dos
deputados ou bancadas que são contrárias também, muitas vezes, a algum projeto que está indo para a pauta, e para organizarmos essa pauta juntamente com a presidência da Casa, deputado Carlão Pignatari, que assim determina qual será a pauta da nossa semana. E eu assumi essa função na semana passada. Essa semana nós já apresentamos a primeira planilha para as lideranças, onde começam as discussões. Alguns deputados nos procuram para mudar suas prioridades, alguns têm projetos que são prioritários, e acabamos organizando esses projetos, essa planilha, para que a presidência possa montar a pauta da semana no Colégio de Líderes, que geralmente é feito na segunda-feira. Deputado, isso vai ajudar a acelerar também a aprovação desses projetos, né? Visto que temos muitos projetos aqui na Assembleia Legislativa. Vai poder também fazer uma filtragem ali para acelerar o processo? Sim, essa é a função da coordenação, né? Da coordenadoria de projetos. Essa foi o motivo pela qual ela nasceu, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir acelerar muito mais esse ano, né? Nós tivemos, né, no final da legislatura passada, no mês de fevereiro, aprovação de muitos projetos de deputados, inclusive eu tive o projeto aprovado nesse modelo da coordenadoria. Então, é fato de que nós vamos poder acelerar ainda mais. Tenho certeza que nós vamos aprovar muitos projetos ainda no primeiro semestre agora de 2021, e estamos já organizando a planilha para os projetos de 2021 também, porque nós temos deputados que não aprovaram projetos ainda, porque por muitas vezes, Priscila, escolheram projetos que acabaram se tornando polêmicos e acabaram continuando em discussão, não tendo quórum para a votação. E isso é normal, né? Quando você traz um projeto que não tenha consenso na casa, e muitas vezes algumas bancadas acabam obstruindo ou votando contra. Então, até nós pedimos aos deputados, muitas vezes, que tentem procurar projetos que tragam a convergência, que tragam um sentido de não ter muita divergência, para que não ocorra, no caso como está ocorrendo com alguns projetos, de ter muita discussão ou mesmo de não termos quórum para a votação. Deputado, o senhor já explicou um pouquinho para a gente como vai ser assim formulada então essa planilha, né? E inclusive ali com a avaliação dos próprios autores dos projetos. Eu queria que o senhor deixasse um pouquinho mais detalhado para a gente, né? Para quem está em casa e que não entende também o processo legislativo, possa entender realmente, não é o senhor que vai escolher os projetos que vão entrar em pauta, mas só deixar bem especificado para eles, então, como esses projetos entram nessa planilha. Olha, vamos lá. Qualquer deputado aqui na Assembleia Legislativa pode apresentar um projeto de lei, né? Você vai protocolar esse projeto. Foi explicado de uma forma bem simples, Priscila. Esse projeto ele tem um caminho normal dentro da casa, que é passar pelas comissões temáticas. O projeto pode passar até por 3 comissões temáticas, dependendo do assunto que seja relacionado a esse projeto. Por exemplo, um projeto que tenha relação com a saúde, ele vai passar pela Constituição e Justiça, provavelmente pela Comissão de Finanças e pela Comissão de Saúde. Algum projeto que envolva segurança pública, envolva a Polícia Militar, Polícia Civil, forças policiais, ou qualquer assunto relacionado à segurança pública. Eventualmente vai passar também pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Segurança Pública, e assim por diante. Qualquer outro projeto ele vai passar pelas comissões temáticas ao qual esse projeto faça parte, ou seja, correlacionado. Esse projeto vai terminar essas discussões, pode receber emendas, ele pode sofrer alterações durante esse processo, ele pode nem passar das comissões temáticas e parar no meio do caminho. Então, esse é o caminho normal. A coordenadoria foi criada para que esse processo seja acelerado, ou seja, o deputado, seja ele qual for, ou bancada, pode escolher a sua prioridade. Então, ele escolhe um projeto que seja de prioridade para ele. Esse projeto vai ser apresentado à coordenadoria, que vai alinhar
e entender das outras bancadas se elas apoiam esse projeto ser pautado e apoiam também a votação desse projeto, né? Com isso, nós conseguimos montar uma planilha com o número de apoiamentos ou o número de deputados e bancadas que são contrárias também, e isso cria uma relação e uma ordem. Essa ordem e essa relação é apresentada à presidência da Casa, que escolhe a quantidade de projetos que serão pautados. Então, é claro, se o presidente disser assim, olha, essa semana vamos pautar 10 projetos, os 10 primeiros que estão classificados ali na planilha serão aqueles projetos pautados. Eventualmente, algum projeto não foi aprovado ou ficou com a aprovação ou votação adiada, automaticamente ele será o primeiro nos itens da próxima sessão e outros projetos que estão na sequência poderão entrar. Então, na verdade, a coordenadoria foi criada para que se acelerasse o processo de aprovação dos projetos dos parlamentares na Assembleia Legislativa. Deputado, quem mais, né, compõe, então, essa comissão? Conta um pouquinho para a gente também se tem prazo, meta. Não, na verdade, a coordenadoria é formada por um parlamentar só, que sou eu, né, e tem, claro, o quadro técnico, né? Nós temos a liderança do PSD, nós temos o nosso gabinete também ficou à disposição disso. Então, essa organização dos projetos, e hoje, para você ter uma ideia, funciona muito tranquilo. Por quê? Nós dialogamos com as lideranças das bancadas e com as lideranças dos gabinetes. Então, a informação que nós recebemos dessas bancadas, através de e-mail, através de WhatsApp, é documentado tudo isso, as prioridades que são colocadas, os apoiamentos que são colocados, e tudo isso gera uma planilha. Essa planilha, semanalmente, ela é passada a todas as bancadas e também à liderança de governo. Todos têm acesso a esse e-mail. Ele é um e-mail comum de todas as lideranças para que todos tenham acesso e possam ali dialogar e falar sobre os projetos que são prioridade para cada um dos parlamentares. Então, a coordenadoria, ela funciona com um parlamentar, que sou eu, e também com uma equipe técnica por trás, trabalhando e focando na organização desses projetos, que é do nosso interesse e do interesse dos parlamentares, que os projetos possam andar com mais celeridade na casa. Deputado, né, já para tentar dar um spoiler aqui, já tem algum projeto nessa planilha que o senhor possa destacar, que possivelmente já entra para votação rapidamente? Olha, eu seria... não seria elegante da minha parte aqui dizer nomes de deputados que entrariam na pauta da próxima semana, por exemplo. E essa é uma decisão também muito da presidência. Eu não sei ainda qual a quantidade de projetos que o presidente irá colocar em pauta na próxima semana. E nós temos também, Priscila, algo que vai acontecer agora essa semana. Pode ser que sejam apresentados aí para nós, essa semana, as comissões temáticas, né, a mudança das comissões temáticas. Então, provavelmente, na semana que vem, nós tenhamos que eleger presidente e vice-presidente de cada uma das comissões. Então, provavelmente, esse processo das eleições, das comissões na Assembleia, tome aí o tempo nosso na semana que vem toda. Então, provavelmente, eu não sei como vai andar isso, eu não posso falar aqui em nome do presidente, mas que nós não tenhamos pauta na semana que vem por conta da eleição aí das comissões temáticas da Casa, que devem ficar para a semana que vem. Bom, ninguém pode falar que eu não tentei, né, deputado? Mas, né, tirar alguma coisinha antes da hora. Priscila, eu digo assim, tem deputados ainda que não aprovaram projetos. Então, é óbvio que nós estamos colocando esses deputados que ainda não aprovaram projetos no ano passado, que sejam prioritários. É claro, é o mais justo possível, né? Que a intenção da coordenadoria, ela foi criada para isso, para que todos os parlamentares tenham projetos aprovados. É claro que se eu escolher um projeto que traga uma polêmica um pouco maior, eu corro o risco de não ter o projeto aprovado. Então, é a escolha de cada parlamentar também, qual projeto que ele vai escolher como prioridade,
e, eventualmente, se ele vai ser aprovado ou não, é uma questão política, uma questão técnica aqui da casa, se ele vai sofrer discussão, ou se ele vai ter divergência, ou se ele vai para a votação e vai ter quórum para a votação. Então, tudo isso se relaciona também à escolha de cada projeto do parlamentar. Eu vou dizer do meu, por exemplo, eu escolhi um projeto que não tinha polêmica, né? Foi o projeto aprovado que proíbe as farmácias do estado de São Paulo de solicitarem o CPF no ato da compra, sem explicar, obviamente, o porquê estão solicitando o CPF no ato da compra. Então, esse foi o projeto meu aprovado. E o próximo que eu tenho, você falou se eu podia falar de algum que pode entrar em pauta, eu vou falar de um meu. É o projeto de lei que obriga as praças de pedágio do estado de São Paulo a instalarem sistema de pagamento eletrônico. Hoje, você paga o pedágio somente com dinheiro, né? Então, eventualmente, nós estamos fazendo um projeto de lei que obrigue as praças de pedágio em todo o estado de São Paulo que coloquem ali obrigatoriamente o pagamento eletrônico, cartão de débito, cartão de crédito, qualquer tipo de pagamento digital. Tá ok, ótimo, então já conseguimos. Falei então, um, hein? Falei um. Que bom, conseguimos. Deputado, muito obrigada pela sua participação, por explicar para nós, né, todo esse novo processo, que já tem até um tempinho, mas que a população ainda não tinha absorvido direito os conceitos. Muito obrigada pela sua participação, seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço mais uma vez, Priscila, a você, a toda a equipe, a André que falou comigo, a toda a equipe de vocês. Um abraço ao Sérgio Everton, meu amigo. Um abraço a todos vocês e obrigado, mais uma vez, por poder nos deixar falar com a população do estado de São Paulo e transmitindo informação, que é a função primordial aqui, que desempenha muito bem a Rede Alesp. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Obrigada, deputado. Ótimo dia. E a gente segue aqui com mais informações do Jornal da Rede Alesp. Foi sancionada pelo governo do estado a Lei Complementar 1358 de 2021, aprovada pela Alesp, que prorroga por até 1 ano ou enquanto durar a pandemia o contrato temporário de trabalhadores da área da saúde que atuam na linha de frente da Covid-19 nos hospitais estaduais. A matéria entrou com um pedido de urgência pelo governador João Dória e foi sancionado por unanimidade em razão da situação provocada pela pandemia. A prorrogação dos contratos está prevista no orçamento anual e será de R$ 25.300.000. Ao todo, são 934 funcionários com os contratos renovados. São 129 agentes técnicos de assistência à saúde, 18 auxiliares de laboratório, 260 enfermeiros, 307 técnicos de enfermagem, 23 técnicos de laboratório, 134 médicos e 63 oficiais de saúde. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, teve alta do Hospital Sírio-Libanês ontem, terça-feira, onde estava internado para tratar novos focos de câncer e drenar o acúmulo de líquidos na caixa torácica. Segundo o boletim médico, o prefeito foi submetido à drenagem pleural e seu quadro evoluiu com sucesso, com redução do líquido e melhora clínica. Assim, está apto a manter suas atividades pessoais e profissionais, porém, sem participar de agendas públicas por enquanto. Covas foi internado na última quinta-feira, dia 15, para a realização de exames de controle, que descobriram, então, novos focos de tumor nos ossos e no fígado. Na semana passada, ele apresentou uma piora no quadro de saúde e foi diagnosticado com líquido no abdômen e nas pleuras, tecido que revestem ali os pulmões. Drenos foram colocados para a retirada desse líquido e uma suplementação nutricional também foi iniciada. De acordo com o anúncio da equipe médica publicado ontem na terça-feira, o tratamento do prefeito, se bem tolerado, deverá prosseguir com a aplicação de 48 horas a cada 2 semanas
em meio a um protocolo de quimioterapia em conjunto com imunoterapia. O Brasil registrou 3.120 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou na noite de ontem, terça-feira, 395.324 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 2.399. O índice ficou abaixo da marca de 2.400, de 2,4 mil pela primeira vez desde 25 de março, quando estava em 2.276. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 20%, indicando tendência de queda nos óbitos decorrentes da doença. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. Consolidados às 20 horas desta quarta-feira, o balanço, então, é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Já são 97 dias seguidos no Brasil com a média móvel de mortes acima da marca de 20 mil. O país completa agora 42 dias com essa média acima de 2.000 mortos por dia. Uma situação ainda muito delicada em todo o país, e principalmente no estado de São Paulo. Depois de uma reunião nesta segunda-feira, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, negou a liberação da importação da vacina Sputnik V, que é produzida na Rússia. Técnicos apontaram falhas e problemas nos estudos clínicos e no processo produtivo do imunizante, que impedem garantir a eficácia, segurança e qualidade do produto. O pedido para importação foi feito por 14 estados e também 2 municípios brasileiros. No total, seriam importados 29 milhões e meio de doses da Rússia. A Anvisa pediu informações às autoridades russas, Argentina e México, que fizeram uso da Sputnik V. Encontraram irregularidades no produto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, disse que enviou ofício ao Instituto Butantan com uma solicitação de informações e documentos que ainda não foram apresentados no pedido de autorização para a realização de estudo clínico em humanos com a candidata à vacina contra a Covid-19, a Butanvac. Segundo a Anvisa, o pedido de autorização feito pelo Butantan e o protocolo de estudo clínico ainda estão incompletos e não atendem aos requisitos técnicos necessários para a agência autorizar pesquisas clínicas de vacinas em seres humanos. A agência listou uma série de documentos e informações que faltam ser apresentadas pelo Butantan e diz que o prazo de análise da Anvisa fica interrompido, já que a agência depende das informações do Butantan para dar prosseguimento às análises técnicas. Segundo o Instituto Butantan, a Butanvac será totalmente produzida no país, sem necessidade de insumos importados, ao contrário das 2 vacinas atualmente em uso no país, a Coronavac e também a Oxford AstraZeneca. Os estudos da vacina serão feitos com 1.800 voluntários nas fases 1 e 2 e na 3 contarão com 9.000 pessoas. Olha, vários assuntos foram discutidos no Tribuna Virtual da Rede Alesp ontem. O programa teve a participação dos deputados Carlos Janazzi, do PSOL, Adalberto Freitas e Castelo Branco, do PSL. O ex-deputado Aldo Demarque, O deputado Carlos Janazzi explicou que o PDL 22 de 2020, de sua autoria, vai anular os defeitos do Decreto Legislativo 65021, que trata da contribuição previdenciária dos servidores. O deputado comentou ainda sobre outros projetos que foram debatidos recentemente, antes da sua proposta. Presente que o governador deu para os servidores aposentados e pensionistas. E a Assembleia Legislativa até agora não resolveu isso.
não votou o nosso PDL 22 de 2020, que anula esse perverso e criminoso decreto que institui, coloca em prática, em curso no Estado, um crime de lesa humanidade, penalizando milhares de pessoas, sobretudo da terceira idade, pessoas que já estão passando fome, estão passando privações, já não tem mais dinheiro para comprar os remédios, para fazer os tratamentos médicos, para sustentar as suas famílias. Essa é a situação hoje dos aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo. Enquanto isso, a Assembleia Legislativa fica votando, debatendo projetos que beneficiam o poder econômico, projetos da vanguarda do atraso, projetos extremamente complicados, que eu tenho me colocado contra, o projeto da fura-fila da vacina, fura-fila da adoção, tem projeto atacando a comunidade LGBT, é um absurdo, é um atraso. O deputado Adalberto Freitas fez uso da palavra para prestar contas de suas atividades parlamentares. Entre as atividades listadas pelo deputado está a homenagem feita por seu mandato ao senador Major Olímpio, que morreu em março desse ano, vítima da Covid-19. Quando eu vim para o PSL, na época era deputado federal, Major Olímpio, me convidou para vir para o PSL, abriu as portas do partido para mim, me ajudou na questão toda da campanha, da candidatura, me deu apoio total, e eu devo muito isso ao finado Major Olímpio, nosso senador, que infelizmente perdeu a batalha para o Covid. O deputado Castelo Branco, do PSL, registrou em sua participação a satisfação pela volta das atividades do Parlamento Paulista. Parabéns ao presidente da Casa, ao deputado Carlão Pignatari, parabéns ao deputado Vinícius Camarinha, líder do governo, e aos demais deputados que têm presidido a mesa. Os trabalhos estão sendo muito bem conduzidos, a população de São Paulo está participativa, e eu tenho boas impressões desse início do ano legislativo. Em razão das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo, as atividades parlamentares acontecem remotamente. O Tribuna Virtual é transmitido ao vivo a partir das 2h30 da tarde na programação da TV e no canal do YouTube da Rede Alesp. Nós vamos falar agora sobre uma lei que cria a compensação financeira para servidores públicos da saúde infectados pela Covid-19. A lei número 14.128 de 2021, publicada em 26 de março de 2021, trata sobre a compensação financeira para profissionais e trabalhadores de saúde infectados pela Covid-19. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Aguinaldo Bastos. Ele é especialista em direito administrativo. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila. Muito obrigado aí pelo convite, para a gente poder compartilhar um pouco aí dessa nova lei que trata sobre essa compensação financeira, essa indenização para os profissionais da área da saúde que, porventura, contraiu o coronavírus, né, Covid-19, e ficou com a questão da capacidade comprometida. Então, nós vamos comentar sobre essa nova lei publicada agora em março de 2021. Doutor, explica para a gente quais são exatamente os profissionais que vão, ser beneficiados, então, por essa nova lei. São aqueles que tiveram e ficaram incapacitados ou aqueles que até tiveram sequelas? É uma questão interessante. A lei ela deixa de forma bastante abrangente a respeito de quais são os profissionais que passam a ter direito, né? Às vezes a gente acha que seriam só os profissionais ali direto da área da saúde, por exemplo, médicos, enfermeiros que estão na linha de frente, mas a lei ela deixou de forma bastante aberta. Eu vou até deixar de forma mais didática, a gente dividir em 3 níveis, né, de profissionais, 3 tipos de profissionais que passam a ter direito a essa compensação financeira. E é importante ressaltar que não basta ter pegado o coronavírus, né, para ter essa questão, esse direito a esse valor de compensação financeira, que a gente pode até alegar que é um valor de indenização, que é em relação à pessoa, ela tem que, de fato, ter tido as sequelas ali da Covid-19, de maneira que ela ficou permanentemente incapacitada para o trabalho, ok? E esse valor, ele é devido tanto para profissionais quanto para
dependentes, cônjuges, companheiro, ou até mesmo herdeiros necessários, caso a pessoa venha a óbito. E quais são esses profissionais, né? A gente pode dividir em 3 categorias. A primeira categoria são os profissionais de nível superior, como, por exemplo, os próprios médicos, enfermeiros, assistentes sociais, farmacêuticos, até mesmo psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, aí, as pessoas que têm um nível superior. Então, esses profissionais de nível superior, eles são enquadrados pela lei. O segundo nível são os profissionais de nível técnico e auxiliar, né, que estejam vinculados aí na área da saúde, como, por exemplo, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, técnicos de laboratório, até mesmo os profissionais que trabalham ali com as testagens nos laboratórios e análises clínicas também estão enquadrados. E, por fim, né, uma terceira categoria seriam os trabalhadores auxiliares. O que são esses trabalhadores auxiliares? São os trabalhadores, até mesmo o pessoal dá o suporte ali, né? O pessoal da área de limpeza, de lavanderia, copeiras, até mesmo o pessoal do administrativo, e também o pessoal que é agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia. Então, a gente percebe que a lei ela é muito abrangente, né? Não somente para aqueles profissionais que estão ali na linha de frente, mas todos aqueles que fazem parte da cadeia de profissionais que estiveram com contato, seja direto ou indireto, ali no atendimento do pessoal da Covid-19. O valor dessa indenização, ele é um valor fixo ou há um cálculo para chegar num valor, já que tem essa divisão, né, de categorias? Exatamente. Então, esse valor da indenização, a lei estabelece o valor de R$50 mil em parcela única aí para os profissionais que ficaram incapacitados de forma permanente. Esse valor de 50 mil, ele é devido ao profissional que ficou incapacitado, e caso esse profissional da área da saúde veio a óbito, né, faleceu, esses 50 mil vai ser também devido aí aos parentes, às pessoas, seja dependentes, herdeiros, que estão vinculados a essa pessoa que veio a óbito, passa a ter direito também, né? No caso, por exemplo, se for uma situação, por exemplo, envolvendo 2 pessoas, familiares ali, vai ser 50 mil dividido para 2, né? Ou seja, 25 mil para cada, mas a lei estabelece essa parcela única de 50 mil de indenização. O senhor falou também dos dependentes. Quem é considerado dependente? Os filhos ou os pais também? Alguns pais até, né, esses filhos, essas pessoas que chegaram a óbito ou agora estão impossibilitadas do trabalho, é que mantinham financeiramente esses pais. Sim. Priscila, essa questão dos herdeiros, dependentes, como que a lei ela trata essa categoria? De certa forma, também são os mesmos requisitos quando envolve, por exemplo, pensão de morte, quando envolve ali a Previdência Social, e a Lei 14.128, ela trabalha com algumas categorias, inclusive tem uma situação que eu vou abordar logo a seguir, que envolve a pessoa que sofreu um dependente, por exemplo, que ele tem menos de 21 anos de idade, existe um cálculo diferente, onde até mesmo essa indenização ela pode ultrapassar esse valor de 50 mil, mas primeiro ponto em relação à questão dos dependentes, de acordo com essa lei, existem 3 categorias aí para ser considerado questão dos familiares mais próximos. A primeira categoria envolve o cônjuge, né, marido ou mulher, companheiro, né, a pessoa que esteja em união estável, o filho não emancipado de até 21 anos, o filho de qualquer idade, caso ele seja inválido ou tenha deficiência intelectual, mental ou até mesmo alguma deficiência grave. E é importante ressaltar que esses dependentes, eles não precisam necessariamente comprovar que tem alguma dependência econômica em relação à pessoa que faleceu, né? Apenas a comprovação do grau de parentesco já haveria ali o direito dessa pessoa. Na segunda categoria desses dependentes são os pais da pessoa falecida, né? Só que tem que comprovar, no caso dessa segunda categoria dos pais, tem que comprovar a dependência financeira da pessoa falecida, dessa pessoa falecida. E, por fim, tem uma questão que a lei ela traz até um pouco complexo aqui, que envolve a questão, por exemplo, dos filhos, que a questão, por exemplo, o filho tem menos de 21 anos de idade, e esse filho, ele é dependente dessa pessoa que faleceu. Então, o filho tem menos de 21 anos de idade. Vou citar um exemplo, no caso, por exemplo, de uma criança que tinha 10 anos de idade, e ela dependia dessa pessoa que faleceu. Essa criança com 10 anos de idade, a lei ela trabalha um cálculo que é o seguinte:
precisa de fazer, por exemplo, quantos anos faltava para aquela pessoa completar 21 anos. Então, se a pessoa, por exemplo, tinha 10 anos de idade, a criança, falta 11 anos ali, para cada idade que faltava, a pessoa vai ter o direito, aquela criança vai ter o direito de receber R$10.000 a mais pela quantidade. Então, por exemplo, no caso, envolveu aí 11 anos, então seria R$110.000 para aquela criança, porque faltava 11 anos para completar 21 anos de idade. Então, assim, a lei ela é bastante abrangente, ela traz vários requisitos aí para a pessoa que era a criança menos de 21 anos de idade, aí para receber essa indenização com um valor mais expressivo, porque aquela pessoa era dependente da pessoa que veio a óbito. Uhum. O senhor falou sobre a comprovação. Como comprovar, sim, então, essa, de ser o seu dependente? No caso dos pais, como que se prova que aqueles pais precisavam, né, do auxílio financeiro daquele filho? No caso dos filhos, no caso de separação, como funciona? Então, essa questão da dependência, cada família, cada pessoa tem as suas particularidades envolvendo as relações familiares, né? Então, por exemplo, a pessoa, vamos supor, que esteja morando no mesmo ambiente, na mesma casa, isso vai demonstrar, através de documentos, né, seja comprovante de endereço, seja até mesmo comunicações, até pelo WhatsApp, foi feito tal pagamento, né? Pode acontecer situações onde fica caracterizado através de documentos, onde a pessoa fazia pagamentos específicos, então, assim, consegue demonstrar essa dependência financeira da outra pessoa, uma vez que aquele profissional da área da saúde sustentava ali, fazia o pagamento de determinadas despesas essenciais para a pessoa que depende daquele suporte financeiro. Então, assim, a lei ela não deixa de forma clara quais são a maneira de se comprovar essa dependência. Então, cada situação vai ter que ser analisada. Inclusive, é importante ressaltar, né, que nesse caso específico dessa indenização, a lei ela foi aprovada de forma muito recente, agora final de março de 2021. Então, à medida que forem surgindo novas situações, por exemplo, a negativa, né, do próprio governo de oferecer isso de forma administrativa, até porque o governo tem que cumprir a lei, a pessoa vai ter que recorrer judicialmente para ter garantido aí essa indenização. Essa lei, ela contempla só os casos, a partir da sua publicação ou não? Até os casos anteriores também podem ser contemplados? Então, essa é uma pergunta interessante. A lei, ela entrou em vigor no dia 26 de março. Uhum. E o que acontece? No caso da aplicação da lei, ela aplica o período de estado de calamidade pública, né? O período que aconteceu ali por volta de março de 2020. Então, durante todo o período considerado estado de calamidade pública, vai ser o período onde vai ser aplicado. Então, por exemplo, se a pessoa veio a óbito até mesmo antes da publicação dessa lei, é possível os dependentes, as pessoas ali, requererem que também seja beneficiado, uma vez que a pessoa veio a óbito durante o período de estado de calamidade pública. Agora, por exemplo, encerrou esse momento de estado de calamidade pública. Após esse período, aí não vai ser aplicado esse direito. Então, esse direito ele vai estar limitado ao período de estado de calamidade pública da Covid-19. Uhum. E como comprovar que esse profissional, ele faleceu por conta da Covid, ou que tipo também de limitações é preciso apresentar para que ele tenha direito a essa indenização? É uma questão complexa, né, essa pergunta, como é que comprova que a pessoa realmente faleceu do Covid-19, né, se foi por sequelas, como é que funciona isso? A lei, no artigo 2º, no parágrafo 1º, ela trata sobre esse tema. Eu peço até licença para ler esse trecho da lei, que fala o seguinte, presume-se a Covid-19 como causa da incapacidade permanente para o trabalho ou óbito, mesmo que não tenha sido a causa única, principal ou imediata, desde que mantido o nexo temporal entre a data de início da doença e a ocorrência da incapacidade permanente para o trabalho ou óbito. Por que eu fiz questão de ler esse trecho? Porque a lei, ela deixa de uma forma aberta, novamente, tanto em relação aos profissionais, quanto em relação à questão da doença. Então, não precisa ser necessariamente, por exemplo, lá no atestado de óbito que o médico faz, não precisa ser necessariamente
que a pessoa tenha tido como causa única a Covid-19. A lei, ela fala, pode ser a doença como causa única, como causa principal ou imediata. A pessoa vai ter que comprovar esse nexo temporal. Por exemplo, a pessoa veio em óbito naquele período da data de início da doença, né? Ou a pessoa ficou com a incapacidade naquele momento. Por exemplo, se você tem um lapso temporal muito grande entre a pessoa adquiriu ali determinadas situações da doença, só que vamos supor que o lapso temporal é muito grande. A lei não fala a respeito de quanto tempo. A lei apenas fala que tem que ser comprovado um nexo temporal entre a capacidade impermanente da pessoa, a incapacidade permanente com as sequelas da doença. Então, precisa de ter uma comprovação. E, nesse sentido, vai envolver não uma análise jurídica, mas sim uma análise médica, e aí vai depender de cada situação, né? Então, a pessoa, por exemplo, que queira comprovar algo, ela vai ter que ter um laudo médico, né? Então, um laudo ali, vamos supor, se a pessoa ficou incapaz, um laudo médico demonstrando que houve uma ligação com a Covid em relação à incapacidade permanente, em relação ao óbito, no atestado de óbito, tem que ficar demonstrado que houve alguma relação, não precisa ser somente por causa da Covid, mas tem que ter a relação com a Covid-19. Doutor, e para a gente encerrar aqui a nossa conversa, como a pessoa ou em qual órgão ela tem que entrar com esse processo, com esse pedido, então, de indenização? Então, em relação à União, né, que vai ser a responsável, esse recurso, inclusive, ele vai vir do Tesouro Nacional para poder fazer esses pagamentos dessas indenizações, dessas compensações financeiras. Então, a União que é a responsável. Em regra, a pessoa ela pode tentar de forma administrativa perante o INSS, ela pode tentar requerer isso de forma administrativa perante o INSS ou através de ação judicial para requerer esse direito. Então, a nossa recomendação é a pessoa tentar administrativamente, até do ponto de vista até ético, né, da advocacia, é importante a pessoa, ela primeiro buscar a via administrativa, porque se houver a decisão favorável ali para conceder essa indenização para a pessoa ela não vai ter outros custos adicionais. E se a pessoa, por exemplo, tiver a negativa administrativa, ela pode recorrer a qualquer pessoa profissional habilitada, né, advogado, para poder requerer esse valor através da justiça. Então, nossa recomendação é primeiro tentar de forma administrativa e, se houver negativa, tentar pela via judicial. Doutor, me surgiu aqui só mais uma dúvida em relação às pessoas que ficaram, então, com sequelas. Hoje em dia, ainda a medicina procura né, e analisa as sequelas deixadas pela Covid. Ainda né, está em estudo como a justiça vai determinar isso, se a própria, né, ainda as pesquisas, a saúde está determinando. Sim, essa questão da incapacidade permanente não é nem algo da abrangência jurídica, vamos dizer assim, não é a delimitação jurídica. A lei, apesar da lei ser específica em relação a alguns pontos, toda lei, ela nunca consegue abranger a realidade com precisão. Nós que lidamos com leis, a gente sabe que sempre existe uma lacuna, sempre existe uma brecha, até porque o direito não é uma ciência exata. Então, por exemplo, pode ter duas pessoas em situações similares, uma delas consegue, outras não. Então, e aí uma pessoa, por exemplo, pode acionar a justiça, e quando ela aciona a justiça, não basta apenas uma argumentação jurídica, ela vai ter que juntar laudos médicos, e nesses laudos médicos vai ter que ficar comprovado que, de fato, a pessoa ficou ali incapaz permanentemente. Então, isso envolve uma análise pericial do próprio médico, isso envolve uma questão de verificação, de fato, se a pessoa realmente ficou incapaz permanentemente, tá bom? Então, assim, isso vai depender de cada situação e vai depender de um laudo médico específico, demonstrando aí que aquela sequela, aquela situação gerou uma incapacidade permanente laboral ali para executar as atividades, e a pessoa ela vai receber essa indenização. Então, o laudo médico vai ser o principal documento aí para verificar se houve ou não a sequela e se essa sequela é ou não da Covid-19. Bom, agradeço então a participação do senhor e trazer para nós esclarecimentos sobre essa lei que é tão importante, né, no momento devastador quanto a pandemia. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Priscila. Uma boa tarde a todos os telespectadores. Obrigada, o senhor também. Bom, o deputado Rodrigo Moraes, do Democratas, participou da solenidade de entrega de novos equipamentos
para a Polícia Militar, que atua na região metropolitana de Sorocaba. Através de emenda parlamentar, foram entregues 400 torniquetes e 25 novas viaturas. O parlamentar ressaltou que temos que valorizar a Polícia Militar, pois quem aceita o desafio de ser policial é porque ama as pessoas. Além disso, ele se colocou à disposição aos prefeitos da região para novas demandas. A CPI da pandemia foi oficialmente instalada ontem. Apesar da contrariedade de senadores aliados ao presidente Jair Bolsonaro, prevaleceu o acordo entre oposicionistas e parlamentares independentes para eleger Omar Aziz, do PSD do Amazonas, como presidente da CPI. Ele recebeu 8 votos entre os 11 possíveis. O novo presidente da CPI cumpriu o que havia prometido e designou o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, como relator do inquérito. O senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, autor do requerimento oficial, recebeu 7 votos e foi eleito na disputa pela vice-presidência da CPI. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você. Você acompanha